Salve. E aí, cara? E aí, você Bom? tá bem? Tempo, hein? Hã? Tempo que a gente não Ah, é se vê. verdade. Ele já participou do Monarch Lá Talks. do Monarch Talks, com o Negão. Saudoso Negão. Vamos lá, você falou... Saudoso. Negão. Você falou... Não, calma aí. Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância, existe o STJ, Isso não foi existe o inquérito Supremo, ilegal, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão Eu dei um a golpe respeito, de Estado, viu, galera? Você não sabia, a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Como o sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular, a sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, um Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E há regulamentação. E outra coisa, quando a gente fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá, isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas que foram presas porque postaram na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Existe... Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... Não, mas se a gente for para esse caminho de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem chegar. Mas então existe algum modelo... Você vai postar um meme e vai aparecer a Polícia Federal na sua porta e falar, esse meme é contra a democracia. mas aí eu te pergunto, existe algum modelo que você vê como inspiração? Modelo? É. Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio das grandes... Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo tópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim... o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação e outros crimes. Eu entendo, por isso a regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia. Tudo bem, que inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal... Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é que as plataformas... crime, mas o Estado quer controle sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante, as plataformas se responsabilizarem pelo
por conteúdos pornográficos são gerados eu acho e propagados? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É nóis. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, Tudo moça. bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões Livremente. independente que eu vou ferir o direito do meu próximo? Que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você feriria? Por exemplo, O que você poderia falar que feriria um direito meu? a Constituição de 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, está colocando uma injúria, uma calúnia, acabando com a vida da pessoa, destruindo. Por exemplo, eu estou sendo uma vítima em relação a isso. E eu tenho criança. Você já imaginou aqui no Brasil todo mundo falar o que pensa, dizer o que quer, e as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, Então, tem que ter um limite em tudo, mas porque o meu direito, ele termina onde começa o seu. Mas já não está regulado nesse sentido? Já tem a Não lei está. de difamação, de calúnia, essas leis já Sim, existem, né? Como ele falou anteriormente, muitas pessoas elas não têm acesso. Mas sabe? por que a gente não precisa tem de nova acesso a lei? direitos. Se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse Mas nós estamos falando... deles sejam discutidas. Eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas para isso, como eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas então já nem tá feita a nem lei, toda a não minha precisa fazer mais opinião. nada. Não, o que você expressa, que toda opinião, toda. Se um pedófilo quiser tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu próximo. Mas você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei, então a regulamentação é para quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Não, como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que a minha opinião está errada. Não é assim. Eles querem controlar politicamente o que não é pode dessa ser dito forma. ou não. Não concordo com você. Tudo bem. Minha segunda afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo, Brasil. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom pra você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina tá causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque
essas vacinas alteram geneticamente o usuário, entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é... porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que uma dinheiro meta-análise. É o que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas... Acontece. Boa. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, Jornal de Epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, Controle de Doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. No final das contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles... Elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo de que eles pagam, por exemplo... Ó, chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência? Não, não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. E aí, Monarquia? Tudo bom? Tava ouvindo ali e lembrei de uma coisa. Eu sou, a favor que tenha a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos como a vacina do crack. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é... Que não foi desenvolvida ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça. Não sei se você viu o que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro. O que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá na rua? Não, porque senão o Estado vai ter o direito de enfiar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Ah, não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar a tomar o remédio. E aí quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger, entendeu? E nem a internação compulsória, então tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito que eles não têm como mais sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... Porque eles não vão querer. Muitos não vão querer. Se eles quiserem, eu acho que o Estado teria que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção para eles uma vacina gratuita. E você disse que a maioria não vai querer, né? Mas aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso, porque... Senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim, mas em casos assim de a pessoa não conseguir mesmo responder por si própria, eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. É uma melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essas pessoas estarem na rua, né? Tá bom, direito seu de achar isso. Tudo bom? Monark, só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança... Não, sou contra a vacina. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de cachumba, sarampo, essa aí no caso você seria a favor. Para uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que são os pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas
pro que elas quiserem, e aí é nosso direito como consumidor, por exemplo, escolher se a gente vai usar ou não. O Brasil erradicou a paralisia infantil, correto? Correto. E se você então não obriga as pessoas a tomarem, muitas pessoas às vezes não vão tomar por conta de toda essa questão que teve da Covid, e isso vai gerar um custo para o Estado. Então isso aumenta a folha de pagamento do Estado. Né? Mas eu não acho que você pode forçar as pessoas a tomar um remédio, entendeu? Porque pensa, imagina... Mas é uma criança ali... Então, mas se o pai quiser... Cadê? Você tem a marquinha da vacina. Aqui, ó. Aí, ó. Você tomou vacina, por isso você é um menino Por isso que forte. eu fiquei autista pra caralho. Não, mas... Entendeu? Porque tem correlação. Eu entendo, porque talvez essa questão da vacina pra gente ficou muito pra questão da Covid, né? Mas, cara, tem rubéola, tem sarampo, tem tudo. Tecnologia vacina, entendeu? Certo. Eu só não acho que o Estado deva ter o poder de forçar você a tomar. Certo. Entendeu? Se existe uma vacina que vai te imunizar de uma doença, ou vai imunizar seu filho ou filha de uma doença, você, como pai, tem o direito de imunizar ela se você quiser. Ou de não imunizar ela se você não quiser, se você não confiar na vacina. Porque a gente está dando uma credibilidade para o Estado e essas grandes corporações de como se, obviamente, eles têm os nossos melhores interesses. Mas a paralisia infantil ela foi erradicada através da vacina. Ué, e não tem problema. Há muitos anos, 40, 50, 60 anos. Mas precisa forçar as pessoas a tomar? Sim, dependendo. Eu acho que não. Eu acho que você está indo contra um direito individual importante da gente ter autonomia dos nossos corpos e autonomia de decidir como que a gente deve levar a nossa vida ou não. Entendeu? É só isso. Eu não acho que o Estado devia forçar ninguém a nada nesse sentido. Tá certo, essa é a sua opinião. Beleza, obrigado, mano.